Olá pessoal, eu sou a professora Savana Torres, estamos iniciando mais uma aula de português, né? Estamos aqui para finalizar a unidade 3 com o tema 3, o processo de argumentação no artigo de opinião. Na aula passada nós vimos, né, e observamos a questão do tecido interno, né, introdução, desenvolvimento ali do artigo de opinião. Hoje nós iremos observar o processo de argumentação dentro do artigo de opinião. Mas pode se perguntar, professora, opinar e argumentar na mesma coisa? Né? Essa é a mesma coisa, então do que essa aula vai tratar? Se opinar e argumentar é a mesma coisa. Será que argumentar e opinar é a mesma coisa, tem o mesmo significado? Será que eles têm o mesmo significado? Pois bem, vamos tirar essa dúvida hoje aqui na aula de português. Então, a questão do artigo de opinião, né, que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando nesse decorrer dessas unidades aqui, é que vocês estão se programando para se organizar na preparação de quê? Da tipologia dissertativa voltada para o artigo de opinião. Então, quando eu digo o seguinte, né, na aula passada nós vimos o quê? Vamos só relembrar aqui rapidinho. Na aula passada nós observamos a questão do corpo do texto, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Esse foi o estudo que nós observamos na aula passada, onde que ele era desenvolvido, né, através de uma estrutura ali padrão, né, que não se pode ter um efeito contrário, né, e o seu tamanho é permitido através de quê? O seu tamanho, né, se ele vai ser muito grande ou pequeno, vai depender para onde você está mandando, a empresa que está sendo contratando você ali para publicar, e vai dar as seguintes regras. Mas dentro do seu tamanho tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão sempre. Quando eu falo o processo de argumentar, eu estou dizendo qual é esse processo que eu vou começar o quê? A desenvolver meus argumentos sobre aquele determinado tema que eu estou trabalhando. Opinar. Opinar e argumentar são diferentes, tá? Então, quando eu falo aqui, este pincel, ele é azul, esse pincel ele é azul, ele é muito bom de se escrever. Essa foi o que? A minha opinião? Minha opinião sobre esse pincel, né? Que ele é azul e que ele tem uma escrita boa. Pronto, essa foi minha opinião, apenas dei uma opinião. Agora, quando eu parto para a argumentação, eu estou partindo para uma questão maior. Eu não apenas vou dar minha opinião, eu vou argumentar e falar sobre ele. Esse pincel aqui ele é azul, tem uma escrita boa, porém, ele não permite ser recarregável. Isso está aqui impossibilitando que eu fique sempre comprando vários pincéis, porque ele não pode ser recarregado. Então, isso dificulta o que? A minha questão aqui, de eu estar com vários pincéis dentro da minha bolsa. Então, minha questão é que a empresa tal e tal e tal, eu estou começando a argumentar. Perceberam a diferença de opinar? Esse pincel aqui é azul e sua escrita é boa. No momento que eu argumentei, eu realmente rebati aqui algo. Eu fui argumentar, eu fui falar, fui opinar com uma opinião diferente, vamos colocar assim, né? Mas opinar e argumentar, eles têm sim um significado diferente, tá, pessoal? Não é a mesma coisa. Então, opinar, eu estou aqui apenas só colocando a minha opinião, só dizendo o que eu estou achando aqui, pronto. Argumentar, eu ir lá, defender, debater, pesquisar, ir adiante, fazer um monte de coisa, tá? Então, por isso que o tema 3, né, dessa unidade 3 trabalha o processo de argumentação no artigo de opinião. Qual é a função da argumentação dentro do artigo de opinião? Qual é essa função aqui dele dentro do artigo de opinião? De antemão, nós devemos ter em mente o que é aqui?
antes de prosseguirmos, esse termo, tá, pessoal? Comunicação. A comunicação. Aqui dentro vai ter o quê? Argumentos. Dentro dos argumentos vai ter o que mais? Pesquisa. Dentro da pesquisa vai ter o que? Fatos. E os fatos devem ser o quê? Real. Real. Então, olha aqui, e se eu prosseguir, eu ainda tiro um bocado de coisa aqui. Então, argumentar, ele requer a comunicação. A comunicação é a base de tudo. Se eu não tenho um argumento, né, se eu não tenho uma comunicação, uma compreensão de fatos, né, como é que eu vou produzir um artigo? Se eu não tive uma comunicação, se eu não tive uma compreensão ali entre esses termos. Por quê? Porque a comunicação, ela só existe quando há compreensão do receptor dessa mensagem a ser enviada. Porque se eu não compreender essa mensagem, não está havendo comunicação. Porque não vai ter como eu lhe retribuir com uma resposta. Se tu me faz uma pergunta e eu não sei responder, ou por conta da comunicação que não chegou da mensagem, então não houve compreensão. Se você está falando comigo, mandando uma mensagem para mim, e de repente passa um carro de som, impedindo que eu, né, escute essa mensagem. Se eu não estou escutando essa mensagem, não tem como eu transmitir a resposta, enviar essa resposta. Então não vai haver comunicação aqui, porque só haverá comunicação se houver compreensão entre ambos, entre os fatos aqui. Então o argumento, né, o artigo, o argumento, a pesquisa, ela vai existir se houver comunicação, se houver argumentos. Para isso, os argumentos, ele vai existir se eu tiver comunicação. Porque o que adianta eu ter argumentos se eu não tenho comunicação? Como é que eu vou preparar meus argumentos se eu não tenho comunicação? Como é que eu vou preparar um artigo de opinião sem argumentos? Então é necessário que haja comunicação e argumentos. Porque para ter os argumentos é preciso ter uma comunicação. Porque, repito, como é que eu vou argumentar sobre algo se eu não estou tendo compreensão daquilo? Para eu poder argumentar, eu preciso ter compreensão, eu preciso saber o que eu estou trabalhando ali. Por isso é aquele fato, se você não sabe, se você não tem conhecimento ali, se não tem argumentos, não entre numa conversa sem ter argumentos. Porque você pode estar falando algo ali sem saber qual é o foco do assunto. Então, o artigo de opinião, como ele já está sendo mencionado, ele vai debater, vai estar ali argumentando, expondo algo de um tópico que ele leu, o escritor, e vai falar sobre aquele outro. Por isso, lembra na aula passada que eu falei da base? É preciso essa base para que você possa argumentar sobre ela, colocando aqui dentro do artigo de opinião. Então, é necessário que vocês tenham uma comunicação, uma compreensão da mensagem ali que vai ser transmitida para poder preparar os seus argumentos. Mas para você preparar os seus argumentos, você precisa da sua pesquisa. Vocês precisam pesquisar, porque como é que vocês vão falar sobre um determinado tema, sobre determinada notícia, determinado artigo, se vocês não fizeram a pesquisa? Como é que esse argumento vai surgir? Né? Então é necessário que a pesquisa, podendo, né, ser até colocada aqui ou fazer essa troca, mais argumento e pesquisa, é necessário ter a pesquisa. Eu vou falar sobre a desmatação, cadê a pesquisa? Como é que eu vou ter argumentos se eu não pesquisei sobre aquilo? Como é que eu vou ter argumentos se eu não tive compreensão dos fatos? Então é necessário que os seus fatos
tenha compreensão para que seus argumentos sejam desenvolvidos através da sua pesquisa, para que seus fatos sejam o quê? Reais, porque um artigo de opinião, ele tem que ter fatos reais. Então, por isso que segue essa base aqui, a argumentação, a comunicação, argumento, pesquisa, fatos e realidade, porque quando nós trabalhamos textos dissertativos, nós estamos trabalhando com questões reais, que está ali acontecendo, não é uma determinada ideia minha, uma determinada fantasia, eu vou criar um texto narrativo aqui agora, não, é dissertativo, se você está argumentando ali, então tem sim fatos, é real, é o que aconteceu. Por isso que o jornal, né, os jornais, as notícias, as reportagens, elas são verídicas, né? Ah, aconteceu determinada coisa agora, passou na reportagem, foi lá dada como notícia, né? Pô, mas se ali foi real, professora? Foi sim, quando, foi um equívoco, o que é que os jornalistas fazem? Ele passa lá no jornal, até diz, pessoal, foi um equívoco que ocorreu, aquela tal notícia dessa seguinte forma, eles se corrigem no outro dia, ou naquela, com uma propaganda ou outra, a pessoa, pessoal, não é isso não, eles se corrigem, porque os argumentos, a comunicação aqui tem que ser o quê? Real, tá? Por isso que o texto dissertativo, ele trabalha essa questão da contemporaneidade e da questão ali, acontecendo em devidos momentos ali próximos, tá? Não é algo passado, não. É o presente mesmo ali. Ocorreu ali agora, sai na notícia. Então, o artigo de opinião, ele tem esse desenvolvimento porque ele é um texto dissertativo, tá? Ele é um texto dissertativo, então ele vai seguir essa estrutura aqui, tá, pessoal? Então, essa é uma das bases, né, importante. Eu estou apenas opinando, só estou apenas falando. O céu hoje está belo, o céu hoje está com a tonalidade mais clara e tal, o sol está mais forte. Pronto, eu estou opinando. Agora, quando eu começo a argumentar, eu sigo uma plataforma de estruturas para poder fazer o meu artigo de opinião, tá bom? Porque opinar, pronto, estou só opinando ali, mas quando eu começo a argumentar o meu artigo de opinião, eu estou ali trazendo fatos, vou debater sobre aqueles fatos, eu vou trazer muitas questões que a gente vai já ver esse termo aqui, polêmico, tá? Pronto, pessoal, essa foi a questão da nossa introduçãozinha sobre o processo de argumentar. O que é preciso fazer para argumentar? O que é que eu preciso, professora, para começar a argumentar? O que é que eu preciso para fazer um texto argumentativo? O que é que eu preciso para eu argumentar? Porque opinar eu já sei, mas o que é que eu preciso para argumentar? Então, pessoal, olha aqui. De antemão, vocês vão argumentar, vocês têm que ter em mente o quê? Conhecer a situação. Se eu vou falar sobre determinada coisa, eu tenho que ter conhecimento. Porque não adianta não ter conhecimento, não adianta vocês argumentarem e não ter conhecimento. Porque vai vir uma pessoa que vai ter um conhecimento sobre aquilo e vai lhe rebater, e você como é que vai ficar? Cadê a sua defesa? Cadê o seu argumento? Você não vai ter. Então, é muito importante que haja essa situação, conhecimento de situação. Tá? O que essa situação vai acarretar? Comunicação. Então, se eu tenho que ter conhecimento da situação, eu tenho que ter comunicação, compreensão dos fatos em que eu vou pesquisar. Então, é a primeira base dos seus argumentos. Não entra no argumento sem ter o conhecimento da situação, porque você vai ficar falando coisas que não tem a ver nem com aquela situação. Então, vai argumentar, conheça a situação em que você está querendo entrar. Ativar o conhecimento que já tinha a respeito. Ótimo, pesquisei aqui, conheci a situação. O que é que eu faço agora? Vou buscar aqui na minha memória conhecimentos que eu tenho deles, desse determinado ponto aí. Lembra lá do caderno de notas, né? O caderno de blocos. Pega ele lá, vai anotando os conhecimentos. Eu tenho conhecimento tal aqui. Vou anotar esse conhecimento aqui.
Então, esse conhecimento tal aqui, vou anotar esse conhecimento. Então, você vai sempre colocando ali conhecimentos que você já tem a respeito daquele seu tema, tá? Que você vai começar a trabalhar. Colocar a sua expectativa é muito importante, que assim que você começa a escrever o seu artigo de opinião, vocês tenham a questão da expectativa. O que é que eu quero? O que é que eu quero atingir? Quem é que eu quero atingir? Qual é o meu público? Qual é a minha expectativa de alvo? Porque quando eu faço um artigo de opinião, eu quero atingir alguém, né? Alguém não vou colocar o termo alguém, eu quero atingir uma opinião que foi mencionada ali, um argumento que foi colocado em determinada situação. Então, eu vou usar o meu argumento para rebater o outro. Então, essa troca de argumentos, né, pode ficar uma troca rebatendo ali. Então, minha expectativa, vamos lá, eu vou trabalhar a parte do esporte, a parte educacional, culinária, política, religiosa, qual parte eu vou trabalhar? A minha expectativa de alvo é atingir quem? Né? Eu decidi, vou pesquisar, voltando aqui para a educacional, vou falar sobre a questão do transporte para os alunos de escolas públicas em locais onde não pode passar, vamos dizer, ônibus, tem que se deslocar através de barcos. Então, qual a minha expectativa de atingir com essa notícia aí, tá? Eu já pesquisei, já tive conhecimento, já busquei notícias, artigos falando sobre essa questão aí. Então, eu tenho que ter minha expectativa. Minha expectativa é ser favorável ali àquele ponto, das crianças às vezes não ir para a escola porque não tem transporte, por conta que o único meio de atravessar da sua casa para a escola lá é ir num barco. Ou eu sou contra isso, que é que eu vou mencionar ali, qual vai ser meu argumento sobre esse fato aí. Então é muito importante colocar a expectativa, tá? Do que eu quero. Sempre que eu vou estar produzindo um texto, eu tenho que ter uma expectativa. Uma expectativa do que eu vou estar falando ali. Explicar a sua posição. Essa questão de explicar a sua posição, pessoal, é o seu argumento ali positivo ou negativo. Onde eu vou realmente colocar ali minha opinião, tal e tal e tal. Vou começar a pronunciar. Começar a me argumentar. Então, explicar a sua posição. Então, para eu ter, o que é que eu preciso para argumentar é isso. Conhecer a minha situação antes de entrar como argumento. Ativar meu conhecimento sobre esse tema. Colocar a minha expectativa do que eu quero atingir. E explicar a minha opinião, minha posição ali sobre esse determinado tema ou tópico que vai ser colocado ali. Orientação de um artigo de opinião. Quais são minhas orientações sobre um artigo de opinião? Bom, como nós vimos aqui, essa é a nossa base aqui, comunicação, argumento, pesquisa, fatos e questão real. As orientações, primeiro para o leitor, é voltado para a base das questões de conhecimento, tá? Conhecimento. Vou usar até as aspas aqui para destacar esse termo. Conhecimento. O que é conhecimento para vocês? O que é que vocês entendem de conhecimento? Pense aí um pouco, por favor. O que é que esse termo conhecimento adquire na memória de vocês? Vamos aqui, trazer aqui, ativar partes de conhecimentos que eu já vi sobre esse assunto, né? Vamos lá. O que é conhecer? O que é conhecer para vocês? O que é o conhecer e o que é o ter conhecimento sobre algo, sobre determinado assunto? É o saber sobre ele, né? Os fatos, as questões ali sobre aquele determinado assunto, né? Vamos supor aqui a parte gramatical voltada para as figuras de linguagem. Quais são meus conhecimentos voltados para ele?
a forma de conhecer as figuras de linguagem e cada parte que elas têm, a relação, a opinião delas. Então, o termo conhecimento é eu estar aqui, saber o que aquele tema, ou aquela situação ali possui, ou o que é, né? Então, vamos supor, vou ter conhecimento sobre o evento. Então, eu vou pesquisar sobre aquele evento, data, horário, dia, o que é que vai ter, quais são as pautas. Então, eu vou buscar um conhecimento sobre ele. O artigo de opinião, ele tem que ter esse tópico, conhecimento, tá? Aquele ditado, né? Aquela frase, né? Conhecimento é poder, que a gente escuta muito esse termo. Então, pessoal, realmente, conhecimento é poder, porque se eu tiver conhecimento sobre aquela situação, eu vou poder argumentar realmente. Se eu não tiver conhecimento sobre aquela situação, eu não vou poder argumentar, eu não vou poder falar, não vou poder me expor. Então, o leitor e seus prováveis conhecimentos. O escritor ele deve ter conhecimento daquilo que ele vai tratar. Isso é fato. Isso nós devemos saber. Mas o escritor do artigo, ele tem que trazer do leitor os prováveis conhecimentos deles que vão ter naquela área, naquele tema a ser colocado. Então, o leitor, o escritor, ele deve já se preparar para trazer isso do leitor. Os prováveis conhecimentos que ele vai adquirir ou que ele já tem. Então, o leitor pode estar lendo seu artigo de opinião sem ter conhecimento nenhum sobre esse tema. Ou o leitor pode estar lendo seu artigo de opinião justamente porque tem conhecimento e quer adquirir mais e quer saber realmente que ponto vai ser tratado ali. Se vai ser mais um artigo de opinião negativo ou positivo. Então, pessoal, a orientação de um artigo de opinião é voltado para, acima de tudo, ter esse tópico aqui de conhecimento, tá? O conhecimento, ele é muito, muito importante, tá? No conhecimento nós podemos adquirir respostas, tá? Podemos adquirir respostas, situações, situações, respostas, situações, debates e vou colocar causas. Então, o conhecimento nos permite resposta, termos respostas sobre aquela pesquisa, né? Vamos colocar aqui o transporte que eu tinha colocado. Transporte público, né? Como foco aqui eu coloquei o transporte público. Então, qual vai ser o meu conhecimento como artigo, tá? De opinião. Qual vai ser o meu conhecimento no transporte público? Qual vai ser o conhecimento? Eu vou puxar o quê? Respostas, situações, debates e causas. Porque se eu tenho um conhecimento e eu vou argumentar sobre ele, eu tenho que ter respostas. Mesmo que sua resposta seja positiva ou negativa, eu tenho que ter respostas. Porque eu preciso ter respostas sobre aquele tema, sobre transporte público e naquela determinada área, né? Essa área, ela está envolvendo quais tipos de respostas, quais tipos de conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento, eu tenho que ter respostas. Respostas voltadas positivas ou negativas para desenvolver o meu artigo de opinião. Quais vão ser as minhas situações? Quais serão minhas situações? Minhas situações também será positiva ou negativa? Aqui, quais fatos eu estou trabalhando dentro desse tema que a gente pontuou aqui, transporte público, em relação à questão não transporte terrestre, sim mais voltado como barco, tá, pessoal? Quais situações dele?
Qual é realmente o conhecimento da situação que eu tenho? Esse ambiente aqui, esse ambiente, essa cidade, eu pesquiso essa cidade aqui, qual disposição de questão educacional ali é permitida, né? Se é uma educação bem ampla naquela região ou uma educação bem mais simples, onde tem poucas escolas, como seu deslocamento já é meio complicado, isso requer perda de alunos, né? Qual é a situação? O ambiente, ele permite que abra realmente uma estrada para poder chegar nessa escola ou só realmente para o barco? Então, como é que eu faço para ter uma situação de aumentar esse transporte, né, aquático aqui nessa determinada área para essas crianças e adolescentes estudarem? Então, o que é que está sendo voltado? Essa situação, meu conhecimento, por conta desse transporte ser assim, será que tem escolas próximas só voltadas para crianças ou tem para adultos ou adolescentes? Vai vir essas situações, esses fatos, que vai começar a ocasionar debates positivos e negativos, tá? Se eu tenho conhecimento, eu vou ter postura para poder debater. Se você tem conhecimento, você tem sim uma postura ali para debater, para argumentar, tá? Positivamente ou negativamente, mas você tem. Só precisa ter o conhecimento naquele determinado tema. Professora, mas eu sou um pouco tímida, eu tenho conhecimento, mas não sei debater. Mas quem foi que disse quando a gente trata de debate, tá ali, questão de estar brigando, sei o que, discutindo? Não, pessoal. Debate é argumentar, debate é se comunicar. Nós podemos estar aqui conversando tranquilamente sobre um determinado assunto, mas estaremos debatendo apenas, tá? Professora, debate, porque muitas pessoas têm aquela visão de debate, seja uma pessoa às vezes se alterando do lado do outro, porque meu ponto de pensamento é esse, tal. Não, pessoal. Debate pode ser uma coisa simples aqui, conversando tranquilamente, de boa, sem causar briga, sem causar discórdia, nada. Só mostrando os fatos positivos e os fatos negativos, tá bom? Que vai requer o quê? As causas. Essa é a causa do artigo de opinião, tá bom, pessoal? O artigo de opinião, ele busca as causas, que é onde vai atingir o público. Que público é esse, professora? Esse público aqui vai depender do escritor a quem quer atingir. Quer atingir um público infantil? O tema, né? Infantil? Adolescente? Adulto? Ou mais velho? Né? Qual vai ser esse público? Vou fazer um artigo de opinião que envolva questões da infantil? Ou a questão dos adolescentes? Ou uma questão de adultos ou um público mais velho, né? Melhor dizendo, mais de idade. Então, qual é a questão a quem que eu quero transmitir o meu argumento? Qual vai ser meu debate? Qual vai ser minhas causas desse debate? Qual vai ser meu público? Para eu poder chegar na transmissão, tá? Na transmissão de quê? Do meu artigo de opinião. Para eu chegar aqui no meu artigo de opinião. Então é necessário tudo isso aqui para poder chegar no meu artigo de opinião. Então quando eu estou fazendo artigo de opinião, eu não estou ali querendo, claro, eu estou querendo atingir, polemizar, mas também, nem todo mundo que faz um artigo de opinião que quer causar confusão. Não é isso, né? Ele vai argumentar ali sobre aqueles fatos, aquela situação ali. Então, a comunicação, como nós vimos no começo da nossa aula de hoje, que a comunicação é a base, tá? A comunicação é a base para os argumentos, porque se não há comunicação, não há argumentos, tá? Porque para ter conhecimento, é preciso ter compreensão sobre aquilo, é preciso ter comunicação. A comunicação, ela interage também entre textos que eu estou lendo. Então, por isso que eu estou mencionando aqui comunicação direta. Comunicação não é só quando uma pessoa está falando com a outra, não, oralmente. Quando estamos aqui lendo um texto, lendo um artigo, está tendo comunicação também.
Então está tendo uma troca ali do escritor com o receptor, que sou eu, que estou recebendo a mensagem do texto ali que eu estou lendo. Então a comunicação, ela não só parte da questão oral, ela parte da questão escrita também. Então, pessoal, a comunicação, ela é a base de tudo. Porque aqui do nosso conteúdo. Porque para ter conhecimento é preciso ter comunicação. Porque se você não entende, não tem compreensão daquele assunto, como é que você vai adquirir conhecimento? E com esse conhecimento que você adquiriu, como é que vai produzir argumentos? E desses argumentos, como é que vai começar a fazer suas pesquisas, buscando os fatos, as situações para gerar suas respostas, debates, causas, públicos e chegar no que? Na transmissão, que é o seu artigo de opinião. Olha o tanto de degraus que tem que subir para poder fazer um artigo de opinião. Olha aí o tanto que temos que fazer. Com a comunicação, tá? Não se esqueça, tá? A comunicação, ela se desenvolve em emissor, mensagem e receptor. Eles três. Mas esses três aqui, esses três processos, ele está em constante presença. O que está acontecendo aqui agora é uma comunicação, né? Eu estou sendo a emissora e vocês estão sendo os receptores. A minha mensagem é o assunto sobre processo de argumentação no artigo de opinião. Então, olha aqui o tanto que nós passamos e estudamos e detalhamos para poder produzir um artigo de opinião. Um artigo é tão simples, mas olha aqui o tanto de coisa que precisamos, tá? As características dos gêneros nos quais o discurso vai se organizar. Essa questão de gênero, pessoal, é direcionada para romance, conto, carta, fábula, artigo, tese, dissertação. Então vai ter todos esses pontos aí, tá bom? Então, as características do gênero, do que vai ser tratado aqui. Qual é o gênero que estamos tratando aqui? Qual é? É o artigo de opinião. A finalidade da situação. Qual é a minha finalidade com o artigo de opinião? A minha finalidade é o quê? É atingir qual portador? Eu quero que importe esse meu artigo. Quem é? É um jornal? É uma revista? É um texto? Ou é um livro? Quem é que eu quero que porte o meu artigo de opinião? Então, o portador é aquele que vai estar transmitindo o quê? O seu texto com os seguintes veículos que vai estar disponibilizados por ele. Se eu estou com um jornal, o meu portador é a determinada empresa, jornal. Então, o meu veículo vai ser o quê? A TV, o rádio, a televisão, né? O computador, a internet. Vai ser o veículo a qual vai transmitir, levar a minha mensagem, que é o meu artigo de opinião, até vocês. Então, eu estou aqui tendo o quê? Um veículo e um portador. Professora, para mim ter meu artigo de opinião, eu tenho que ter até um portador e um veículo? Precisa disso, professora? Sim, pessoal, porque vocês estão aqui, como eu repito, vocês não estão fazendo apenas um artigo, vocês estão aprendendo a fazer um artigo de opinião. Se eu estou com um artigo de opinião, eu estou preparando, fazendo o quê? Eu estou me organizando para estar ali com argumentos sobre um texto, sobre um artigo, sobre a notícia que eu li e que está em foco e em debate nos dias atuais. Então, o artigo de opinião vai precisar de um portador, jornal e um veículo que vai ser a TV, a rádio, a internet, tá bom? Para transmitir o meu artigo. E como eu falei aqui para vocês, o artigo de opinião, ele trabalha a questão polêmica. O artigo de opinião, ele quer causar mesmo, né? Ele quer chegar, causar, marcar e ficar ali. É isso que o escritor de artigo de opinião quer. Ele quer marcar, ele quer polemizar a situação sobre aquele tópico daquele texto ali que ele pegou
e está indo contra. Até o próprio escritor desse artigo que ele leu pode se manifestar, uma outra pessoa, tal e tal. Lembrando que, por conta da nossa tecnologia, né, que nós já estamos vivendo uma era tecnológica, nos permite, né, porque quando a gente tinha o jornal no papel, e ainda tem, mas não é tão utilizado, quando nós tínhamos o jornal de papel, nós não tínhamos a disponibilidade de responder naquele momento, naquele determinado momento, o artigo de opinião que líamos. Porém, com a internet de hoje, com a disponibilidade da tecnologia de hoje, se um artigo de opinião é disponibilizado numa revista naquele determinado momento, pelo site, algum site disponibiliza a questão de quê? De responder, né? De estar ali respondendo. Então, eu posso responder qualquer simples leitor, qualquer pessoa pode estar ali respondendo aquele artigo de opinião, claro, se o site permitir a liberação de comentários. Então, eu posso comentar naquele determinado momento uma coisa que não era permitida antigamente, mas agora é permitido pelos sites. E adquirindo, né, pessoal, uma resposta, o quê? Rápida, pelo quem escreveu ou pela própria revista. Mas nós temos que ter consciência que o artigo de opinião, na era que nós estamos vivendo hoje, ela não só mescla só nessa questão de jornal, de estar numa empresa fixa. Nós temos hoje o quê? As redes sociais, né? As redes sociais, elas estão permitindo esse avanço, porque as redes sociais se tornam até meio de trabalho, as pessoas, elas trabalham, né, através ali das suas publicações. Então, um artigo de opinião publicado numa rede social, além dele viralizar, se expandir, vai ter várias respostas, vai estar ali sendo compartilhado, vai chegar em vários tópicos, em várias situações, em vários locais, melhor colocando, e vai adquirir várias respostas. Então é isso que ele quer. O artigo de opinião, ele quer polemizar, né? Ele quer ali causar, quer ser marcado. Então o escritor de artigo de opinião, ele quer isso. Ele quer ser lembrado e quer realmente ali trazer um argumento, um debate. Tá bom, pessoal? Então, esse foi um dos pontos que nós vimos da nossa aula. O nosso último tópico é o tipo de argumentos. Quais são os argumentos que devem ser mencionados no artigo de opinião? Argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Eu aqui vamos colocar como escritora do meu artigo de opinião, eu vou argumentar argumento de autoridade. Eu vou estar aqui argumentando termos voltados para mim, da minha autoria. Então, pertence a quem? A mim. Então, quando eu vou trabalhar o tipo de argumento voltado para a autoridade, está voltado para os meus argumentos, para a minha palavra, de autoridade minha, né? Eu que escrevi. Quando tem um argumento por evidências, olha aí, evidências, lembra lá de fatos, realidade, causas, públicos. Então, esse argumento por evidências, ele tem que ter prova. Se eu estou falando, então eu tenho que ter prova aqui. Tá, pessoal? Não tem como fazer um argumento de evidências sem eu ter prova. Porque se eu estou tendo evidências, eu tenho que ter aquilo ali, tem que ser algo que está comprovado. Tá? Então, argumento por evidências são argumentos que estão com ali comprovações, evidências comprovando aquela situação. Um acidente, eu tive evidências e tal, vou argumentar sobre essas evidências. Argumento por comparação, vou estar ali fazendo comparações entre os textos, vou estar argumentando comparações ali do meu com o dele, trazendo citações, tá colocando. Argumento por exemplificação, já está dizendo, eu trabalhar meu argumento, meu texto vai trabalhar em forma de quê? De exemplos. Então, eu vou argumentar o meu artigo de opinião, ele vai ser desenvolvido através de quê? De exemplos, tá bom? Argumento por causa, tá? O argumento por causa, ele é voltado para quê? Também por situações verídicas. Se eu tenho uma causa ali, eu tive uma comprovação ali, aconteceu. Então, teve uma causa para aquilo acontecer. Então, tenho que ter argumentos ali. Tá bom, pessoal? Então, esses são alguns dos tipos de argumentos que vocês produzem o seu artigo de opinião.
Então, essa nossa unidade 3, ela foi desenvolvida, né, todas falando sobre o artigo de opinião. Então, só para finalizarmos aqui, o processo de argumentação no artigo de opinião. Opinar é diferente de argumentar. Estou aqui apenas dando a minha opinião. Quando eu argumento, eu tenho ali, vou comprovar, vou debater, vou pesquisar, vou fazer várias coisas. O que é preciso para argumentar? Ter conhecimento da situação. Não vai ter como produzir um argumento se eu não ter conhecimento. E ativando meu conhecendo a situação, eu vou ativar na minha memória o quê? Coisas que eu já ouvi em determinado jornal, em um artigo que li, uma pessoa que me falou. Conhecimento que eu tenho. Colocar expectativa, o que é que eu pretendo com esse artigo de opinião. E explicar minha posição, né? Explicar minha expectativa. Conhecimento é tudo, né, pessoal? Principalmente para um artigo de opinião. Então, para eu produzir, né, um artigo de opinião, eu tenho que ter conhecimento. Mas, acima de tudo, antes de ter conhecimento, eu tenho que ter comunicação. Porque comunicação é compreensão entre os fatos, né? Para eu ter conhecimento, eu preciso de comunicação. E para ter argumentos, eu preciso de comunicação e conhecimento. Porque se eu não tiver compreensão e não tiver conhecimento, como é que eu vou argumentar? Né? E depois busco pesquisas, fatos verídicos, situações para ter minha resposta, para adquirir debates, causas, meu público, para poder concluir o meu artigo. Tá? O gênero vai ser trabalhado, né? A questão da tipologia é a dissertação e o gênero artigo de opinião. O meu portador, coloquei como exemplo o jornal, e o veículo que ele vai ser transportado é a TV, o rádio, a internet. E o artigo de opinião, ele tem essa função de polemizar, né? De causar realmente. Então, o artigo de opinião, ele está realmente para causar. Tipos de argumentos. Autoridade, eu vou estar ali argumentando sobre algo que é de autoridade minha. Evidências, eu tenho aqui as provas. Comparação, eu vou ficar comparando os textos. Exemplificação, eu vou estar ali utilizando argumentos com exemplos. E argumentos por causa, né? A determinada causa que gerenciou aquela situação. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto da unidade 3, tema 3, tá bom? Nos veremos na próxima aula, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau, pessoal.